Olá a todos, bom dia nesse nosso domingo, né? Pessoal, antes da gente começar a nossa live, eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no nosso canal no YouTube. Nós estamos colocando conteúdo novo todos os dias. Quem está acompanhando sabe do que eu estou falando, né? A gente está sempre atento à questão, por exemplo, dessas atualidades que estão acontecendo, dessas novidades, né? Principalmente assim agora que a gente está vivendo um período atípico, né? Acho que vocês sabem do que eu estou me referindo. E é a questão, por exemplo, quem se inscreveu para fazer o exame de proficiência, inclusive essa é a nossa primeira live, né, de um conjunto de lives que, totalizando, são 3, voltados para a questão do, assim, melhorar, ajudar as pessoas que estão prestes a fazer a prova de proficiência desse ano de 2021, né? Lembrando também que, independente da data que você se inscreveu, com certeza você vai fazer uma prova muito semelhante, né? O pessoal que se inscreveu agora vai fazer a prova em março, com certeza vai ser muito semelhante a qualquer outro período do ano de 2021. Por quê? Porque é lógico que a gente ainda está vivenciando o momento da pandemia, e as universidades e instituições que estão habilitadas a ofertar esse tipo de prova, exame, elas vão querer, por mais que tenham algumas modificações, algumas particularidades em cada prova, o padrão vai ser mantido, que é o que? É a prova no estilo remoto, ou seja, você vai fazer a prova na sua casa, mas você vai ter, digamos assim, por mais que você esteja com a tranquilidade do seu lar, você com certeza vai ter que ter uma atenção muito grande, porque assim como você ganhou, de certa forma, algumas vantagens, você também ganhou, não vou dizer um fardo, né, mas a questão de mais alguns obstáculos, né? A gente vai falar muito bem disso hoje. E mais uma vez, isso aqui, sejam bem-vindos ao workshop da proficiência em inglês. Como eu falei, esse é um conjunto de 3 lives, essa é só a primeira, né? Nós temos nos próximos 2 domingos, nós vamos ter outras 2 lives, todas elas voltadas para a questão de quem está prestes a fazer essa prova, certo? Então vamos lá. Hoje a nossa temática seria o quê? Que a gente até divulgou e tudo. O que eu preciso estudar e praticar antes da prova. Hoje nós vamos focar muito no que você deve fazer, entendeu? Eu sei, eu poderia falar muito aqui sobre as questões de o que eu devo evitar, mas por uma questão assim de, não vou dizer de ética, mas assim de organização, eu achei melhor focar somente naquilo que você deve fazer, certo? Então nas próximas lives eu posso até falar alguma coisa referente ao que você tem que evitar, certo? Mas vamos lá. Antes da prova, uma das coisas assim que eu deveria com certeza estudar em detalhe, não estudar um pouco ou dar uma pincelada, como as pessoas gostam de dizer, não, eu estou falando no sentido de estudar com afinco mesmo. Por exemplo, a questão das conjunções. A gente chama isso também, tanto em português como em inglês, mas principalmente em inglês, de conectivos. Como assim conectivos? Você tem uma oração e você tem uma outra oração, correto? Isso independente do idioma, mas no inglês principalmente, você tem o costume e o hábito de, quando você estiver falando ou escrevendo principalmente uma frase, uma oração, que você tenha a intenção de conectá-la, de fazer com que ela tenha um vínculo com as demais orações, você fazer isso através de quê? Dos conectivos, que na grande maioria vão ser o quê? Vão ser conjunções. E lembrando, não estou me referindo à conjunção tipo, Manuel, então isso aqui também entra as questões, por exemplo, de, para, não, isso aí são preposições, entendeu? Então, por mais que as preposições até tenham, de certa forma, uma singularidade, né, ou então talvez até uma semelhança com outros conectivos, aqui a gente está falando dos conectivos a nível de conjunção. Então, por exemplo, se você por acaso não está muito atualizado, ou então não lembra muito bem desse assunto na escola, eu não estou me referindo à escola a nível de inglês, não estou querendo comparar de forma alguma, resgatar aquele conhecimento que você adquiriu na escola, porque mesmo que a gente conseguisse fazer isso, talvez ele não lhe ajudasse muito, certo? Então vamos lá. Quando eu digo, por exemplo, conectivos a nível de conjunção, eu estou me referindo àquelas conjunções que a gente viu, né, que a gente com certeza mencionou, que o professor de português mencionou para você, por exemplo, conjunção coordenada, aditiva, ou então adversativa, ou então conclusiva. Essas palavras, elas têm um poder muito grande, principalmente quando você está estudando uma língua estrangeira, dentre elas o inglês. Por que isso? Porque muitas vezes, pessoal, no texto, você tenta pegar a ideia, né? Porque não é somente tradução, não é somente você saber ter aquisição de vocabulário, é o suficiente para você dizer, isso aqui já me habilita, já me capacita para eu poder no caso,
entender a ideia do texto. Não, não é só isso. Você tem que entender realmente o que a pessoa quis dizer com aquilo. E muitas vezes você consegue pegar essa ideia através de um conectivo. Por exemplo, se eu tenho uma determinada oração e aí de repente, antes da próxima oração começar, eu coloco, por exemplo, a conjunção coordenada aditiva e, né? Que no caso seria o que? Em inglês, and. Então o and, ele é uma conjunção coordenada aditiva. Resumindo, ela passa a ideia de quê? De adição, de soma. Ela está somando informações, entendeu? Então quer dizer, se você encontra um i, você já sabe que de certa forma existe um acordo de ideias. A pessoa disse isso e também disse aquilo. Então quer dizer, existe um acordo, uma continuação. Houve uma pausa por algum motivo, mas ela está continuando na mesma linha de pensamento. O que não acontece, por exemplo, quando eu coloco a conjunção but ou então however, certo? Por quê? Porque but, however, ambas, até muitas pessoas me perguntam, Emanuel, existe, por exemplo, quer dizer que uma é sinônimo da outra? Pessoal, na grande maioria das vezes, o but, o B, o T e o however, que no caso H-O-W-E-V-E-R, que esse aí é o however, eles são conjunções coordenadas adversativas, entendeu? Algumas pessoas também chamam de opositivas. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando você coloca uma dessas conjunções em um texto em inglês, isso passa a ideia de quê? De contradição. É um contrastezinho que está acontecendo, entendeu? Então quer dizer, uma pessoa falou alguma coisa, deu uma pausa, de repente, mas, ou então, no entanto, ou então, entretanto, aconteceu isso. Então quer dizer, passa uma ideia de adversidade. Então quer dizer, se você consegue entender esse tipo de palavra, você consegue com certeza extrair a ideia do texto. Então isso vale para as conjunções aditivas, para as adversativas, para as conclusivas. Então quer dizer, são conectivos que têm realmente o poder de aumentar em muito o seu nível de compreensão de um texto, entendeu? Então quer dizer, se você tiver esse conhecimento a nível de conectivos, isso vai lhe ajudar muito. Então a minha dica qual é? Estude os conectivos em português, entendeu? Em português, resgate esse conteúdo que ele é muito importante e aí depois vá pesquisar esse conteúdo no inglês. É lógico, não adianta você saber que a conjunção aditiva é um e se você não souber que em inglês é o and, então não adianta de nada. Se você sabe que o mas ou entretanto são conjunções adversativas, ótimo, mas se você não sabe que o mas em inglês é o but e o entretanto em inglês é however, também não adianta, entendeu? Então quer dizer, primeiro estude o português, depois vai para o assunto conectivos ou conjunções no inglês, certo? Essa é outra dica. Outra coisa, preposições. Preposições são importantes, são muito importantes, pessoal, as preposições. Agora eu não estou falando assim, você vai entender a diferença, por exemplo, de uma como é que eu posso dizer, de uma conectivo, conjunção para uma palavra preposição. As preposições, elas são muito importantes porque elas passam uma ideia bem mais específica que o português. Como assim uma ideia bem mais específica? Eu vou dar um exemplo. A preposição de. Nós utilizamos o de em português de várias situações, entendeu? Você diz, por exemplo, a casa de Pedro, né? Ou então você veio para a escola de ônibus, né? Você vê que realmente é a mesma palavra, mas você percebe um distanciamento de sentidos. Quando eu digo a casa de Pedro, eu passo uma ideia de quê? De posse, entendeu? Já quando eu digo, por exemplo, fulano veio para a escola de ônibus, isso aí é o meio que ela escolheu para poder fazer o deslocamento dela de um lugar para o outro. Então quer dizer, são sentidos diferentes, porém é a mesma preposição no português. Isso não acontece no inglês, entendeu? Como assim não acontece? É lógico que você vai ter a preposição, mas não vai ser a mesma, entendeu? Lembra aquilo que eu já mencionei anteriormente? Para quem, por exemplo, já assistiu algum vídeo meu, eu resolvendo alguma prova, ou então talvez até algum videozinho curto meu no meu Instagram, ou então talvez até no YouTube, eu falo muito sobre isso. A questão, por exemplo, de além de ter a questão de significado diferente de sentido, eu também falo das singularidades que cada palavra tem. Então quer dizer, você tem uma palavra aqui que de certa forma, ela passa uma ideia, e quando ela está em outra situação, a mesma palavra passa uma ideia diferente. Aqui é o oposto. Aqui você tem, por exemplo, as mesmas palavras no português, né? No caso a preposição de, e quando você vai para o inglês, o que acontece? Ela muda. É a mesma palavra no português, mas quando você vai para o inglês, ela muda. Nesse caso que eu mencionei anteriormente, por exemplo, a casa de Pedro, seria o que? A casa a gente chamaria, por exemplo, de the house, e de Pedro ficaria o que? Of Peter. Então ficaria
the house of Peter, entendeu, pessoal? Então quer dizer, realmente é uma ideia de quê? De posse. Você está especificando quem é o dono ou proprietário de determinada coisa. Porém, quando eu digo Pedro chegou atrasado, aliás, ou melhor, desculpe, Pedro veio para a escola, ou então chegou na escola de ônibus, ou foi o instrumento que ele utilizou para fazer o deslocamento. Nesse caso aqui, seria o quê? Como é que ficaria de ônibus em inglês? Eu diria o quê? Eu não diria de forma alguma of bus, não, de forma alguma, porque eu não estou me referindo à questão de quem é o proprietário. Não é porque Pedro foi para a escola de ônibus que o ônibus pertence a ele, concorda? Então quer dizer, nesse caso seria o quê? Simplesmente eu estou especificando qual é o meio que ele escolheu para fazer o deslocamento. Então nesse caso de ônibus seria o quê? By bus. Então você vê, ó, no primeiro caso a preposição de ficou como of, e no segundo caso foi o que? Foi o de no intuito de quê? Especificando deslocamento, como se fosse assim um adjunto adverbial de instrumento. Então nesse caso seria o que? By. Então quer dizer, a mesma palavra do português assumiu escritas de grafias, no caso, diferentes quando foi para o inglês. Por quê? Porque eu já mencionei isso antes. O português, ele é uma língua o quê? Permissiva. Eu não estou dizendo permissiva que você pode fazer tudo aquilo que você quiser, não. Mas que você tem muito mais abertura para fazer alguma modificação, então talvez até para aproveitar palavras. No inglês, ele não vou dizer que ele restringe tudo, não, de forma alguma. Não, você não precisa ficar restringindo assim ao pé da letra, mas em determinadas situações realmente é melhor você colocar palavras diferentes, porque são realmente sentidos diferentes. Não tem por que você querer comparar a primeira situação que eu disse, a casa de Pedro, com a segunda situação, que foi no caso de ônibus. São situações completamente diferentes. É a mesma palavra no português, mas no inglês você vai ter que colocar o quê? Situações diferentes. Então, certas situações diferentes pedem palavras diferentes. Então, mais uma dica, estude as preposições, até porque existem preposições de lugar, existem preposições de tempo, né? E muitas vezes até você aproveita, por exemplo, você coloca an, ou então at, ou então on. Essas mesmas preposições, elas podem ser utilizadas para lugar, como elas também podem ser utilizadas para tempo, certo? Isso é outra dica. Vamos para outra coisa que eu achei interessante aqui também mencionar para vocês do que estudar e do que praticar. Saiba utilizar o tradutor virtual, pessoal. Eu digo isso porque as pessoas pensam, tradutor virtual não tem mistério. Eu simplesmente seleciono a palavra, sintagma, frase ou até mesmo texto, né, que eu quiser, boto um Ctrl C, vou para o tradutor virtual, seja ele qual for, e coloco lá o Ctrl V. E aí o que acontece? Bonitinho, como se fosse mágica, tá lá o textozinho que eu coloquei em português, ele fica aqui do lado em inglês, tudo bonitinho. Aí você pensa, tá ótimo. Ou então o oposto, né, que é algo que vai acontecer, acredito que vai acontecer durante a prova. As pessoas vão pegar o texto em inglês, selecionar, né, é permitido fazer isso, e jogar no tradutor virtual, e aí vai aparecer o quê? Como mágica em português. Aí você começa a ler, aí você começa a estranhar, ei, aqui não achei interessante, não concordo com essa tradução. Por quê? Porque ele é um tradutor, pessoal. Quem já assistiu assim meus vídeos, vê que eu falo muito sobre a questão, por exemplo, de diferenciação de tradução, de interpretação, de aportuguesar. O tradutor, ele faz a primeira etapa, que é o que? Simplesmente a tradução. No caso, ele coloca, no caso, a palavra que você colocou de um lado, ou sintagma, até mesmo um texto, e coloca a tradução. Porém, o tradutor virtual, ele não foi feito para traduzir textos na íntegra, de forma alguma. Ele foi feito para traduzir palavras e sintagmas. Se você está exigindo demais dele, ele não pode fazer nada, entendeu, pessoal? Então é por isso que pode acontecer, entendeu? De você colocar um texto enorme, né? E aí a tradução dele não fazer muito sentido. E é aí que entra o quê? O seu raciocínio, seu conhecimento prévio e, é lógico, a sua capacidade de interpretação. Se você achar que a ideia não está sendo compreendida, então o que você vai fazer? Você pode também fazer uso, não vou dizer de outros tradutores virtuais, mas principalmente de quê? De pegar determinadas palavras do seu tradutor impresso também, tentar pesquisar. E outra, olha o julgamento que você vai fazer, porque se você julgar a tradução errada, o que vai acontecer? Pode acontecer de você marcar a alternativa errada. E lembrando, questão de assinalar, que é o que geralmente vai acontecer nessas provas virtuais, as pessoas dizem, Emanuel, tu acha que então que só vai aparecer questões de múltipla escolha? Pessoal, eu acredito que sim. Por quê? Pequeno detalhe, as pessoas estão elaborando essas provas numa praticidade muito grande, tipo, eu estou elaborando o texto e eu vou colocar uma questão sobre esse texto
E aí o que pode acontecer? A pessoa faz a prova e ela quer ter a resposta logo. Então quando a questão é de assinalar, não tem mistério. Marcou a alternativa correta, dentre aquelas muitas alternativas, acertou. Marcou alguma outra alternativa errada, errou. Então quer dizer, uma vez que eu faço isso, existe uma chance muito grande de você fazer a prova em um dia e receber a nota no mesmo dia, concorda? Agora, quando eu coloco uma questão aberta, eu tenho que analisar. Por quê? Porque diferente da questão de assinalar, que realmente ou você acerta ou você erra totalmente, o que acontece numa questão aberta? Pode ser que a pessoa não acerte a pontuação total, né? Mas também pode ser que ela acerte alguma coisa. E aí entra o meu julgamento enquanto corretor. Eu vou ter que analisar se ela merece alguma pontuação naquela questão, mesmo que ela não tenha acertado por completo, certo? Então quer dizer, se torna um pouco mais difícil para a pessoa que está corrigindo. Então por conta disso, dessa praticidade que a questão de assinalar ela oferece, com certeza existe uma chance muito maior de as provas só conterem questões de assinalar, certo? Mas eu não posso afirmar. Então, ó, use o tradutor virtual a seu favor, mas também saiba desconfiar dele, certo? Vamos então para o próximo. Pronome pessoal it, certo? O pronome pessoal it, eu estou me referindo ao it, que é o que você conhece, né? O I, you, aí agora he, she, it. Eu estou me referindo ao it, terceira pessoa do singular. O pronome pessoal it nem sempre significa alguma coisa, pessoal. Como assim? Quer dizer que se você encontrar um it que seja em uma determinada frase, pode ser que não seja ele ou ela para coisa ou animal. Existem várias situações no inglês em que o it ele é utilizado simplesmente para tapar um buraco. Como assim? Na oração, por exemplo, que você responde às horas em inglês. Você diz, por exemplo, em português, aliás, em inglês você diz What time is it? Você vê que o it aparece nessa frase, né? Mas só que aqui ele está como um pronome oblíquo. Mas e quando for a resposta? Se eu lhe perguntar as horas, é lógico que você vai me dizer em português é ou são, não é verdade? Então esse é ou são, no inglês fica o quê? Fica o it. Mas não estou dizendo que você vai traduzir ela é ou então eles são determinada hora. Não, simplesmente você vai direto para o verbo. Você vai dizer são 7 horas, é 1 hora da tarde, entendeu? Então quer dizer, você viu que nesse caso é o quê? É uma oração sem sujeito. Então não tem por que você traduzir o it. Então mais uma vez, o it nem sempre significa alguma coisa, certo? Continuando. Essa aqui é muito boa. Cuidado com os false friends. O que são false friends? Pessoal, false friend é uma nomenclatura que surgiu para poder corrigir uma outra que já existia, que era a questão, por exemplo, dos falsos cognatos. Então, na grande maioria das vezes, quando você diz falso cognato, na verdade você está querendo dizer o quê? False friends. Eu até poderia explicar isso, mas eu acho que não é interessante agora, existe uma diferença. Então, na grande maioria das vezes que você dizia falsos cognatos, mas na verdade são o quê? São false friends. False friends são aquelas palavrinhas, né, que são muito parecidas com as nossas, no caso assim, por exemplo, do inglês para o português, que você acredita que tem a mesma tradução. Um exemplo de um cognato verdadeiro, né? Seria o que? A palavra car. Car parece com a palavra carro, mas significa, aliás, isso significa carro. Então, nesse caso, é o que? Realmente no caso, um cognato verdadeiro. Porém, quando você vai para vários outros tipos de palavras que se parecem com as nossas, você percebe que existe uma diferença gritante. O mais famoso, na minha opinião, false friend seria o que? A palavra parents. Parent significa o que? Ela parece com a palavra parentes, né, do português, muito parecida, mas ela significa o que? Pais. Pais que eu estou falando, seu pai e sua mãe. Então quer dizer, você julga que ela seja muito parecida, você acredita que ela tem a mesma tradução, mas ela passa um pouco desse significado. Eu sei, seu pai e sua mãe são seus parentes, mas quando você diz parentes, você está se referindo a qualquer parente. Quando você fala pais, são seus pais mesmo, no caso, seu pai e sua mãe. Então quer dizer, é uma diferença o quê? De sentido. E assim como tem esse falso cognato, tem vários outros, pessoal. Tem muitos, false friends. Tem muitos outros false friends do inglês para o português. Então pesquise na internet, né, se você puder, os mais famosos false friends que existem do português para o inglês, porque pode ser que o tradutor traduza errado, e aí você já sabendo essa palavra, já fica mais fácil você não cair na pegadinha, até porque as provas de proficiência, elas podem ter alguma pegadinha assim, entendeu? Até porque elas existem para ferir o seu nível de interpretação e tradução, e não somente só tradução. Outra, isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Algumas pessoas vão achar assim, que de certa forma é um exagero, mas não é. Saiba distinguir os vários tipos de tempos verbais. Como assim distinguir? Pessoal, é um erro muito grande que a gente comete acreditar que o inglês só tem, por exemplo, um passado, ou um presente,
ou então, no caso, um futuro. Não, você tem tanto os tempos verbais quanto o português. A grande questão é, às vezes a tradução, ela não é suficiente para você pegar o sentido. Eu digo isso por quê? Porque às vezes a gente acha que só existe o presente simples, que é o simple present, né? A gente acha que só existe, por exemplo, o passado simples, que é o simple past, e a gente acha que só existe um futuro. Não, nós também temos, não vou dizer vários tipos, mas nós temos pelo menos uns 3 tipos de futuro, que é no caso aquele futuro com will, que é o futuro no caso da dúvida. Existe o futuro também com gonna, ou então se você quiser o going to, que é o futuro de certa forma da certeza, né? Você já decidiu aquilo que você vai fazer e você vai até o final. E existe o futuro, não vou dizer da dúvida, mas é aquele futuro assim que é incerto, que é o futuro com would, que é uma coisa que passa a ideia, um tempo verbal que passa a ideia de que você já decidiu mudar de ideia. Então quer dizer, são pelo menos 3 tipos de variações que existem de futuro, né? E quando você vai para presente e passado, também existe. Além do presente simples, nós temos o presente perfeito. Além do passado simples, nós temos o passado perfeito e por aí vai. Então é bom você estudar cada um deles separadamente, assim, a questão da regra, para você não ser surpreendido na prova quando aparecer um tempo verbal diferente. Porque é lógico que um texto, por mais que ele seja a nível acadêmico, ele pode sim, pessoal, ter mais de um tempo verbal ou pelo menos mais de uma variação que você viu na escola. Até porque a gente vai dizer, Manuel, por que a gente não viu esses tempos verbais na escola? Não vou dizer que porque falha no sistema, alguma coisa do tipo, sei se existem vários outros fatores, mas por questão também muitas vezes de tempo. Às vezes o professor ele não tem aquele tempo suficiente, às vezes é o que ainda hoje nós trabalhamos na perspectiva de 2 aulas por semana, e 2 aulas por semana é muito pouco para você ver, por exemplo, todos os tempos verbais. E o que acontece é que o professor ele tem aquela carga horária para poder administrar o conteúdo todo, terminar o livro, e ele acaba ficando sem tempo e ele não pode, por exemplo, passar páginas para o aluno estudar em casa sozinho, sendo que o conteúdo ele é bem complexo. Ainda falando especificamente de tempo verbal, o que eu posso dizer? É a questão, por exemplo, de confusão que existe de sentidos. Por exemplo, eu pego 2 tempos verbais distintos. Eu vou pegar agora o simple past, que é o passado simples, e vou pegar o present perfect, que é o presente perfeito. O que eu posso dizer, pessoal? Ambos têm a mesma tradução. Como assim? Se você pegar uma frase escrita no passado simples e uma frase escrita no presente perfeito, você pode traduzir para o mesmo tempo verbal, se você quiser. Não, me dá um exemplo. Eu digo assim, ó, uma frase escrita no passado simples. Eu comprei uma moto. Se eu disser assim, essa frase em inglês vai ficar o quê? I bought a motorcycle. Concorda? Agora, se eu disser essa mesma frase em inglês no presente perfeito, vai ficar o quê? I have bought a motorcycle. Então quer dizer, são escritas diferentes, mas quando for na tradução vai ficar o quê? Eu comprei uma moto. Aí você vai dizer, oxe, então por mais que seja passado simples ou presente perfeito, então quer dizer que elas têm a mesma tradução? Tem a mesma tradução, mas como eu já mencionei anteriormente, tradução não é o suficiente para você dizer, tem o mesmo sentido. Não, pessoal, não é o suficiente. Não adianta você achar, porque eu coloquei isso, porque eu escrevi dessa forma, ficou na mesma, na questão assim, mesmo sentido. Não, de forma alguma. Quando você diz, por exemplo, em inglês, I bought a motorcycle, que é no caso passado simples, né? Eu comprei uma moto, você tá querendo dizer o quê? Simplesmente você chegou para imagina a situação, você chegou para seus amigos, seus familiares e disse assim, eu comprei uma moto. Pronto. Não existe comparação nenhuma com o que aconteceu anteriormente. Pode ser até que você já tivesse outra moto, carros e por aí vai. Mas você não está querendo fazer nenhuma comparação. Simplesmente você disse, eu comprei uma moto. Agora, se eu disser, segundo exemplo, I have bought a motorcycle, que também significa eu comprei uma moto, qual é a ideia que passa? Você está automaticamente fazendo comparação com, por exemplo, o tempo que você era pedestre. Entendeu? Então quer dizer o quê? Quando eu digo essa frase em inglês, I have bought a motorcycle, é como se até aquele momento eu não tivesse moto nenhuma. Entendeu? Ou seja, existe uma comparação com, no caso assim, o tempo verbal, que era o quê? Que era aquele, no caso, o meu passado, que pode ser um passado recente, então pode ser um passado distante, não importa, mas existe uma comparação, entendeu? Então cuidado com essa situação, porque tradução, mais uma vez, como eu disse, tradução não é necessariamente só vocabulário. Quem tem muita aquisição de vocabulário não tem a garantia de que pode tirar a quantidade suficiente de questões, que é o que? Depende da instituição, pode ser o que? A média 7, e lembrando, eu já mencionei isso, tem até alguns textos que eu já escrevi até no próprio YouTube, então no canal do Instagram, que eu já deixei lá para você dar uma olhada, que é o que? Existe a diferenciação entre nota mínima e média, certo? Se você achava que era a mesma coisa, não é. Outra,
Às vezes, pessoal, o pronome relativo that fica subentendido no inglês. Como assim? Se ele é pronome relativo, é lógico que você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando aquelas palavrinhas no português que significa que, o qual, dos quais, cujo, entendeu? Isso é pronome relativo. Mas às vezes, o pronome relativo no inglês, o that, né, que eu estou me referindo especificamente, né, ele pode ficar subentendido, entendeu? Existem casos a gente quer ser muitas vezes perfeccionista e acaba escrevendo ao pé da letra e esquece que muitas vezes o inglês ele tem regras diferentes, né, que o português. Eu digo assim, por exemplo, eu acho que você está doente. Essa frase, ó, eu acho que, no caso pronome relativo, você está doente. Como é que ficaria essa frase no inglês? Vou colocar ela por extenso, ó. I think that you are sick. Você viu que eu coloquei o that? Mas se eu quisesse, eu poderia também dizer I think you are sick. Entendeu? Quando eu vi o that, ficou subentendido. Então, algumas vezes, você é obrigado a colocar o that. Outras vezes o that vai ser facultativo, como nesse caso, e outras vezes você não vai precisar colocar de jeito nenhum. Então, às vezes, a pessoa quando vai escrever um texto, ele pode escolher sim, subentender, entendeu? Não colocar. E aí o que acontece? Eita, Manuel, se ele não colocou o that, eu não posso traduzir. Não. Se ele não colocou o that, é porque não havia necessidade, ou ele escolheu não colocar porque ele quis, já que era facultativo. Não quer dizer que quando você vá para o português, você vai excluir ele. Então, mais uma vez, o that ele pode ser facultativo, o pronome relativo ele pode ser facultativo no inglês, em alguns casos, mas no português não. Então, se ele por acaso não colocou o that e você está julgando que merece, aquela frase merece colocar o que ou qual, os quais, coloque, entendeu? Outra, pronomes relativos, pessoal, se escrevem da mesma forma que os pronomes interrogativos. Isso é verdade. Os pronomes relativos no inglês, no caso, além do that, nós temos o que? Nós temos o what, nós temos o which, nós temos o whose, né? Mas eles se escrevem da mesma forma, né, que os pronomes interrogativos. Mas entenda, uma mesma palavra, ela pode ser pronome interrogativo e ela pode também ser pronome relativo. Mas isso não quer dizer de forma alguma que ela vai ter a mesma tradução. Até porque não tem como você confundir um com o outro por causa do local onde ele vai ocupar na frase, entendeu? Se eu tenho, por exemplo, a palavra whose, que se ele é pronome relativo, é lógico que ele funciona como um conectivo também, entendeu? Existem outros tipos de conectivo além das conjunções que eu mencionei anteriormente. Então, se ele está lá na frase para fazer, por exemplo, uma conexão, uma junção de uma frase com outra, você vai entender o local dele. Por quê? Porque ele está no meio. Por exemplo, eu digo assim, ó, a garota a qual você me apresentou. Ou então eu digo assim, o menino cujo pai viajou hoje. Você entendeu a palavra cujo? Nesse caso, cujo é o que? É um pronome relativo. Por quê? Porque ela está no meio da frase. Ó, o menino cujo pai viajou hoje. Beleza, entendeu? Não precisa estar exatamente no meio, mas você viu que onde uma oração acabou, no caso, o menino cujo pai. Então, nesse caso, já começa outra. Essa frase ficaria o que no inglês? Esse cujo ficaria whose, que é o W-H-O-S-E. Porém, eu também posso colocar o whose em outra oração. Pode ser uma pergunta. Eu digo assim, ó, de quem são esses sapatos? Esse de quem vai ficar o quê? Vai ser whose em inglês. E ele vai ficar onde? No início. Então, quer dizer, a mesma palavra, ela pode sim aparecer em frases diferentes, no caso, em lugares diferentes da oração. Ela pode aparecer no início, se for um pronome interrogativo. Os pronomes interrogativos no inglês, eles sempre vão ficar no início. Não tem nenhuma situação no inglês onde você possa colocar qualquer palavra que seja antes do pronome interrogativo. Não existe. Então, se ele for pronome interrogativo, você já sabe, ele vai ficar no início. Porém, se ele for pronome relativo, ele vai ficar no meio. Eu sei que ele não vai ficar no início, ele vai ficar em uma outra parte, no caso que seja a junção da oração com a outra, certo? Então você percebe mais uma vez, a mesma palavra, ela pode ser um pronome interrogativo ou um pronome relativo. E se eles aparecerem em situações diferentes, é lógico que eles vão ter traduções diferentes. Você viu, ó, o whose, quando ele é pronome interrogativo, ele significa de quem. Porém, quando o whose, ele é pronome relativo, ele significa o quê? Cujo. Então cuidado com isso. A pontuação do português é um pouco diferente da do inglês. Exemplo, as vírgulas não são tão frequentes. É verdade, pessoal.
O inglês ele é uma língua muito corrida, tipo assim, é uma língua muito prática, tanto para você falar como para você escrever, mas principalmente para você falar. Então, se ela é uma língua muito voltada para a questão do diálogo, então não é interessante que você tenha muitas pausas. Então, aquele excesso de vírgula que você vê muitas vezes no português, quando a gente vai escrever um texto, não vou dizer que ele não existe, né? Mas é muito raro você encontrar um texto em inglês que tenha muitas vírgulas. As pessoas gostam de colocar, colocam, por exemplo, uma frase, aí já começa a outra frase, sem pausa, sem vírgula, sem ponto, sem nada. Simplesmente por quê? Porque o inglês ele não tem realmente necessidade de ter muitas pausas, certo? Então muitas vezes você compara um texto no português com o inglês e você quer colocar a mesma pontuação. Não acontece isso. Rarissimamente, um parágrafo que seja, ele vai ter a mesma pontuação do português para o inglês, entendeu? Então cuidado. Essa aqui é uma dica muito boa também, a palavra one. O que tu pode falar da palavra one que eu já não sei? Vamos ver. Eu não estou me referindo à palavra one, O-N-E, no sentido de numeral. Não estou me referindo a ela não, pessoal. Eu estou me referindo a outra, no caso a mesma palavra, mas com um sentido bem diferente. Qual? Vamos lá, eu digo assim a frase. Essa borracha é minha e aquela borracha é a sua, certo? Então olha só como é que ficaria essa frase no inglês, ó. Essa borracha é minha. This eraser is mine. Ou então essa é a minha borracha. This is my eraser, certo? Então como é que ficaria a próxima, ó? E aquela borracha, e aquela é a sua borracha. And that is your eraser. Agora o que eu posso também fazer? Eu poderia dizer assim, ó. Essa é a minha borracha e aquela é a sua. Você viu que no segundo exemplo, eu não tive a necessidade de forma alguma de colocar a palavra borracha, né? Eu disse, ó, essa é a minha borracha. Beleza, na primeira frase. Na segunda frase, e aquela é a sua. Eu não preciso dizer borracha duas vezes, porque você já pegou a ideia. Você já sabe que eu estou me referindo ao quê? A uma borracha. E isso também acontece no português, aliás, no inglês. Como é que ficaria essa frase no inglês? Ó, perceba que na segunda frase eu não vou utilizar a palavra borracha. Ó, this is my eraser and that is your one. Mas por que tu colocou a palavra one? Simples. O one está substituindo a palavra eraser. Exato. Eu posso utilizar one para substituir qualquer substantivo que eu já tenha dito antes. Isso é muito comum, pessoal. E é lógico que isso também acontece em texto científico. Porque muitas vezes você não quer repetir a palavra no inglês, entendeu? E aí acaba colocando o quê? One. Então one pode sim ser utilizado para substituir qualquer substantivo que eu já tenha dito antes. Agora tem uma exceção, aliás, uma exceção não, uma exclusividade. Como eu disse, você só pode utilizar, no caso, one para substituir substantivos. Por exemplo, um apagador, por exemplo, um óculos, entendeu? Então quer dizer, você só vai utilizar ele para substantivos. Eu não posso utilizar ele para verbo, para adjetivo ou para outra classe gramatical. Somente substantivos, certo? Então pronto, essa aí já é outra dica. Se você não sabia, se você não viu isso na escola, talvez não tenha visto, né? Então já fica aí uma dica bem poderosa. Outra, isso aqui rarissimamente acontece, mas é bom acontecer, aliás, é bom eu falar porque eu já vi acontecer em provas de proficiência. Numerais como o ano, né? Por exemplo, um exemplo, em 2021, não precisam ser escritos na forma de algarismo. Não existe essa obrigação. Se você encontra, por exemplo, um texto onde ele está cobrando aqui em que ano foi que aconteceu determinada coisa, e eu estou procurando aqui, esse texto não tem um numeral, Manuel. Sim, não tem um numeral, mas tem alguma palavra que se refere a numeral. Como assim, Manuel? Se apareceu por extenso um numeral, aquele numeral pode ser o ano. Então quer dizer que não existe a obrigação, Manuel, de eu escrever um numeral em algarismo em inglês? Não existe essa obrigação. Algo que acontece é uma questão de quê? Como é que eu poderia dizer? De ser raro ou não. Realmente, é muito raro você encontrar textos onde a pessoa tenha tido o interesse de escrever aquele ano onde aconteceu determinada ação ou situação em particular por extenso, mas pode acontecer, certo? E aí eu já vou emendar na nossa última dica, que é qual? Além de eu falar um pouquinho sobre o ano em inglês, eu tenho que mencionar o seguinte, ó, que você tem que saber ler o ano em inglês. Como assim ler o ano, aquele momento específico? Você tem que saber o seguinte, ó, quando de 2000 para cá, você não tem que se preocupar com quase nada. Por quê? Porque o ano escrito em português e inglês é do mesmo jeito. Por exemplo, diga assim, ó, 2021. Você vai ler o quê? 2021. Perfeito, está escrito normal, perfeito, literalmente, 2021.
Agora, se for um ano que foi, por exemplo, alguma coisa aconteceu até 1999, você vai ter que se preocupar com uma coisa. Qual? Você não vai ler, por exemplo, 1999 em inglês. Não, você não vai ler o numeral, por exemplo. Como é 1999 em inglês, Emanuel? Eu estou falando agora o algarismo. Vamos lá. Aliás, o numeral. 1999. Esse aí é o numeral 1999, mas não é o ano 1999. E como é o ano 1999? 1999. Poxa, Manuel, mas tu não leu aí, para mim pareceu que tu tinha lido 1999. Exato. O ano escrito em inglês, ele é assim, a gente escreve ele dessa forma. Você lê os dois, por exemplo, 1999, você lê os dois primeiros, 19, e depois os dois últimos, 99. Por quê? Porque é uma forma que foi desenvolvida para você ler o ano mais rápido. Em vez de você dizer 1999, você vai ler 1999, entendeu? Então é assim, mas essa regra só vale para o ano que é escrito até 1999. Então, por acaso, se alguém tiver dito alguma coisa interessante, ou então que seja referente a um ano que foi, no caso aconteceu em até 1999, o que você vai fazer? Você não vai ficar procurando 1000 e por aí vai. Não, você vai procurar o quê? Os dois primeiros, depois os dois últimos, em inglês. Isso aí é outra dica muito importante. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É lógico que essa live ela vai ficar gravada, né? Mas é importante que você estude tudo aquilo que eu mencionei. Por quê? Porque realmente são coisas que você não pode deixar para depois e que pode lhe surpreender. Nas próximas lives eu posso falar alguma coisa referente ao que você vai evitar. Mas agora que você, por exemplo, se você achava que não sabia o que você tinha que começar a estudar, então agora você não tem mais essa desculpa. Muito bem? Então agora, mais uma vez assim, eu agradeço as pessoas, acredita que as pessoas que estão assistindo a gente até agora, por exemplo, nossa colega Brista, nossa colega Francisca, Fernanda e todos os outros. Então mais uma vez eu agradeço e eu peço a vocês que continuem deixando comentário, talvez até algumas dicas, né? Porque isso aqui é conteúdo que a gente vai poder utilizar para responder até mesmo nas próximas lives, certo? E lembrando que ainda tem mais 2 lives, até no caso o dia da prova, que eu estou me referindo à prova que vai acontecer, no caso, organizada pela Universidade Regional do Cariri, a URCA, certo? Até mais, bons estudos!